O que significa ser social-democrata no século XXI? Nos anos 70, ser social-democrata foi ter a coragem de lutar contra todas as formas de ditadura. De travar os excessos da revolução, de conjugar Estado Social e iniciativa privada. O pragmatismo de encontrar consensos políticos capazes de dar estabilidade ao país e de lançar as primeiras reformas estruturais. Ser social-democrata nos anos 80 e 90 significou libertar a democracia da tutela militar, libertar a economia do monopólio do Estado, significou liberdade de imprensa, Europa, crescer de forma sólida e sustentada, combater as assimetrias, fortalecer as autonomias regionais, dar poder ao poder local. Ser social-democrata nos últimos anos significou um longo caminho para devolver a esperança aos portugueses, a coragem de tomar medidas necessárias para tirar Portugal da bancarrota, a coerência, a capacidade de remar contra a maré, de nunca baixar os braços contra a descrença. Ser social-democrata nos últimos anos significou enfrentar e vencer o maior combate do Portugal democrático. Avançar com as reformas inadiáveis para devolver a liberdade, a soberania, a dignidade e a confiança a Portugal. Ser social-democrata significa enfrentar os desafios de cada tempo, mantendo-se fiel à matriz inicial, personalista, humanista, reformista. Ser social-democrata foi, é e será sempre, acima de tudo, ser pela liberdade. Queremos um Estado com autoridade, sem ser autoritário. Um Estado sustentável, sem ser mínimo. Um Estado que incentive e não um Estado que sustente. Um Estado transparente e não promíscuo. Um Estado que promova o mérito e não o clientelismo. Queremos o Estado que o país possa financiar e não um Estado utópico, em que se vá fingindo tudo ser possível até que seja tarde demais. Queremos um Estado que proteja os mais vulneráveis e não um que, para garantir tudo a todos, comprometa tudo e todos. Queremos um Estado que nos deixe o futuro, não um Estado que só nos deixe a fatura. Acreditamos numa economia sem donos, numa cultura sem donos, numa democracia sem donos. Acreditamos na liberdade concreta. Acreditamos num país onde cada cidadão pode escolher livremente o caminho da sua realização pessoal e profissional, porque o país lhe garante essas oportunidades. Não importa de que geração se seja, geografia, condição económica, formação académica, sexo, sexualidade, religião ou raça. Ser social-democrata aqui e agora é não esperar que outros venham resolver os nossos problemas. Avançamos nós, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Não esperamos pelo governo, pela Europa, por quem vier a seguir. Não acreditamos em sebastianismos, não acreditamos em soluções milagrosas. Acreditamos nas pessoas, no trabalho, no esforço, no mérito. Acreditamos na mudança, no reformismo. Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, o Partido Social Democrata foi, é e será sempre o partido que os portugueses chamam nas situações difíceis. O partido da mudança. O partido da responsabilidade. Um partido de menos palavras e mais ações. Ser social-democrata, aqui e agora, é também ser contra. Contra os radicalismos ideológicos. Contra o despesismo. A irresponsabilidade. As palavras sem conteúdo. O discurso vazio. Ser social-democrata, no século XXI, é não ter medo. Não ter medo da crítica. Não ter medo de eleições. De fazer o que tem de ser feito. Ser social-democrata, ontem como hoje, é saber que só uma economia saudável pode patrocinar o Estado Social. Mas ter sempre presente que a democracia não se faz com calculadoras, que a política é a arte do possível, que a vida não cabe numa folha de cálculo. Ser social-democrata, ontem como hoje, é valorizar o equilíbrio, o compromisso, a responsabilidade. Mas é saber também que a política não se faz só com a cabeça, mas também com o coração. Ser social-democrata no século XXI é lutar para que todos tenham a oportunidade de serem felizes, sem terem de pagar por erros que não cometeram, sem tutelas de qualquer espécie, com emprego, liberdade, dignidade e justiça social. Lideramos um processo de transformação que levou uma economia cronicamente deficitária a ter superávites primários consecutivos, pela primeira vez na história da democracia. As exportações atingiram números recorde. Ultrapassamos 15 países no ranking internacional da competitividade. Aumentámos o salário mínimo e as reformas mínimas. Devolvemos rendimentos aos trabalhadores e pensionistas. O IRC baixou para as empresas. A justiça é mais célere e eficiente.
Salvamos o Serviço Nacional de Saúde. Queremos uma saúde mais perto das populações, mais acessível e mais sustentável. Um ensino mais exigente e mais qualificado. Nos próximos anos, continuaremos a lutar pelo crescimento sustentável, competitividade e emprego, garantindo mais coesão social e territorial e promovendo a eficiência energética. Garantir a igualdade de oportunidades de partida, modernizar o Estado e afirmar Portugal no mundo. Ser social-democrata no século XXI é acreditar no progresso, na transformação e no desenvolvimento humano. É saber que cumprimos a nossa missão, que não abandonamos o país, que fomos capazes, que ninguém está melhor preparado para liderar Portugal num novo ciclo de crescimento e esperança. Acima de tudo, a liberdade. Acima de tudo, Portugal. Ser social-democrata no século XXI é acreditar, acima de tudo, em Portugal.